Olá, olá amigos queridos, olá amigos da Casa do Caminho. Vamos hoje então para mais um estudo do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje vamos estudar o capítulo 10 nos itens 9 e 10. Antes da gente começar a estudar, eu gostaria de lembrar a vocês das campanhas da nossa casa, em específico agora no inverno, da campanha do cobertor, que nós possamos nos mobilizar, que nós possamos ajudar na medida em que pudermos e também divulgar a campanha. E também de lembrar da festa junina da nossa casa, que será no dia 16 de julho, às 14 horas. Que nós possamos comparecer e contribuir, porque vai ser uma festa muito, muito legal. Então, e que nós entremos nas redes sociais da nossa casa, para que nós possamos também estar sempre atualizados com as campanhas. Quem não está sempre indo à casa, ou por alguma razão, enfim, que sempre nós possamos estar informados, e a rede social é uma coisa que ajuda bastante. O Facebook da casa está aí à nossa disposição. Então, para nós nos sintonizarmos aqui, nos harmonizarmos nessa vibração do estudo, percebendo a ajuda de todos que estão sempre colaborando conosco, da nossa casa, do plano espiritual. Então, para que nós possamos sintonizar os nossos corações no estudo, eu pediria a vocês licença para nós lermos a lição 113 do nosso Fonte Viva, que se intitula Busquemos o Melhor. E ela justamente faz menção a essa passagem que nós vamos estudar hoje. Porque reparas o argueiro no olho do teu irmão. Essa passagem está em Mateus. E aí o nosso Emmanuel, na voz de Chico Xavier, comenta: a pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo confiança no futuro? Consagremo-nos na tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, através da incessante renovação. Graças a Deus. Vamos unir então os nossos corações numa pequena prece pedindo a bênção do nosso Mestre Jesus para essa nossa boa vontade da busca, do estudo. Que Ele esteja conosco, que estejam conosco também os nossos mentores, a direção espiritual da nossa casa, e que possamos então, com a licença deles, começar o estudo de hoje.
Então, como eu falei, o tema nós estamos no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item 9, os itens 9 e 10 se referem ao argueiro e à trave no olho. E aí, Jesus faz essa pergunta: por que vedes uma palha no olho de vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso? Então, há esse contraste, né? De uma coisa insignificante, que é essa palha, para uma coisa muito grande que está no nosso, que é essa trave. E ele ainda diz: deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave do vosso. E nós ainda falamos, né, com o nosso irmão: deixai-me tirar uma palha do vosso olho, ainda temos essa pretensão. Então, nós estamos aí estudando mais uma lição fundamental do nosso Mestre Jesus, trazida no Evangelho de Mateus, que ele apresenta essa simbologia, essa imagem, né, que ele faz tão radical, que então nos mostra tão bem como nós agimos ainda. E continua nesse trecho: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. A gente nota que o pano de fundo dessa lição está claramente desenhado no orgulho, nesse tão famoso orgulho e na vaidade. Então, a gente precisa notar que essa imagem que Jesus nos mostra está dividida em dois tempos, né? Ou duas atitudes características nossas, que por aqui vamos andando nessa terra. Primeiro é destacado o fato de que nós vemos com facilidade qualquer ínfimo deslize no nosso irmão, enquanto é um problema enxergarmos em nós mesmos alguma coisa que será e é muito mais significativa. No segundo momento, ele mostra ainda a nossa posição em solucionar a questão alheia, quando não estamos nem perto de resolver as nossas questões. Estamos sempre prontos a apontar falhas, a criticar. Então, eu ouvi uma historinha numa palestra que falava da conversa de um casal, que o marido chegava em casa cansado, reclamando, e que, aliás, nós somos peritos, né, em reclamar. Então, a mulher dizia para ele: o que foi dessa vez? Ele disse: eu não aguento mais aquele ambiente daquele trabalho meu. E ela diz de novo: o que foi dessa vez? Aí ele dá uma paradinha assim: poxa, o que foi dessa vez? Ele meio que quase que pensa em avaliar que aquilo ali deve ser uma situação repetitiva. Mas, enfim, ele continua. E diz: pois a gente tem lá uma cadeira que é para quem é atendido por nós sentar, e a pessoa vem, é atendida, e nenhum dos meus colegas é capaz de colocar a cadeira de volta no lugar. E só eu coloco aquela cadeira no lugar. Então a esposa ri e diz: vai, por que você está rindo? Eu estou rindo porque nós estamos casados há 8 anos, e há 8 anos você acaba de jantar, se levanta da mesa, senta no sofá, se dirige hipnotizado à televisão, e eu vou lá, retiro o seu prato, retiro os seus talheres e coloco a cadeira que você deixou no meio do caminho no lugar. Então, ele para pensar, né? Então, por que é tão difícil, né, a gente olhar as nossas próprias questões? Por que nós agimos assim? Também não é sempre, nós precisamos ter um pouquinho de condescendência conosco, né? Lembrar que nós já estamos aqui, já estamos estudando, já estamos buscando. Sabemos que Kardec nos ensina que somos reconhecidos pelo esforço,
que fazemos para vencer as nossas más tendências. É esse esforço contínuo que nós precisamos fazer para nos modificar. E nós precisamos também estar atento àquela famosa questão do espelho, né? Do espelho que o outro representa muitas vezes para nós. Quer dizer, aquela coisa que nos incomoda no outro, muitas vezes é a nossa realidade, lá que a gente coloca lá na nossa sombra, né? Aquilo que aborrece muito no outro, a gente deve dar uma paradinha para pensar se a gente não faz também, né? É como essa historinha boba da cadeira, né? Mas que serve para a gente dar uma projetar num quadro maior e mais profundo, né, mesmo, e ver como a gente muitas vezes costuma agir. Então nós precisamos entender também que cada um de nós é um mundo, cada um de nós tem a sua maneira de agir. Eu lembro que uma vez o meu neto estava conversando comigo e ele me contou que tinha ido a uma sorveteria com um amigo. Aí disse que os dois tinham adorado o sorvete e que eles tomaram, só que o amigo não gostava da casquinha. E aí eu comentei, nossa, Caetano, mas a casquinha é uma delícia. E ele, do alto da sua sabedoria, me disse assim, mas é assim, vovó, cada um do seu jeito. E eu tive que guardar a lição, dar toda a razão a ele, mas realmente muitas das nossas encrencas, até e principalmente com as pessoas mais próximas da nossa casa, do nosso trabalho, nós somos assim, nós achamos que o outro tem que agir, tem que pensar, tem que fazer do mesmo jeito que a gente faz. Então nos falta compreensão. Cada um de nós é único. Se nós ampliarmos esse tipo de pensamento egoísta, nós vamos ver nessa incompreensão, que começa pequena, a raiz das intolerâncias, que, graças a Deus, nós temos visto que estão sendo bem debatidas, bem estudadas, bem divulgadas, né? As desigualdades. E nós, então, que estudamos a doutrina, e temos acesso a esse entendimento na medida em que nós temos certeza da justiça de Deus, que nós somos irmãos em Deus, que nos criou a todos iguaizinhos do alto da sabedoria dele e da justiça maior. Então eu penso que pode nos ajudar a educação, a riqueza. Não estou falando dessas palavras do jeito que a gente entende à primeira vista, né? Eu vi hoje um professor falando de uma frase lá de um filósofo do século XVIII chamado Adam Smith, um filósofo inglês, e ele disse essa frase aí: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Daí quando o professor falou isso, eu logo pensei em riqueza material, em distribuição de riquezas, mas o professor começou a comentar a frase, mostrando essa riqueza num outro prisma, mostrando a riqueza dos prazeres da alma, dos prazeres que nós temos em ouvir uma boa música, em ler um bom livro, refletindo na mensagem, pensando em cada construção da frase que grandes autores são capazes de elaborar. E ele tristemente comentou que também nós estamos bastante longe disso. Mas eu pensei que nós, já que estamos empenhados em estudar, entender e vivenciar os ensinamentos do Cristo, nós estamos num bom caminho, sim, para essa conquista desse tipo de riqueza. E que ela, né, essa conquista, pode nos ajudar a nos conhecermos, nesse empenho de melhorar também a nossa compreensão, diminuindo essa facilidade de que nós temos de criticar e de julgar. Nós vamos notando que já não nos sentimos bem em certos ambientes, ouvindo determinadas coisas. Enfim, se a gente parar um pouco para ouvir o nosso coração, buscando a verticalização, buscando o alto, desenvolvendo uma vontade de procurar e alcançar alguma coisa a mais,
aquela busca de felicidade a que nós somos destinados fatalmente e que não é daqui. E que o autoconhecimento é a parte fundamental dessa busca. Então, por aí nós vamos chegando à conclusão que a parte mais importante dessa lição é mesmo o fundamental autoconhecimento. E como é penosa, né, essa construção. Não basta a gente decidir, vou me conhecer. É difícil. Agora, imagina, se é difícil nós nos conhecermos, imagina conhecer, julgar, criticar e condenar, que a gente já faz tudo, os outros. Então a gente lembra lá de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na famosa questão 919, que nos dá as dicas todas para essa construção. Então ele sabe que essa chave, né, do conhecimento de si mesmo, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E ele dá todas as dicas, porque é difícil, né? Ele sabe que é difícil, mas ele nos ajuda, que ele sabe disso, ele conhece a gente, né? Então, ele não nasceu sábio, ele foi criado como nós, bem simples. Então, ele nos dá receitas, né, de caminhos para que nós possamos seguir. Ele sabe que é difícil, mas que é fácil para nós julgar, justificarmos nossas falhas, né? Quando a gente vê a falha no outro, a gente não justifica. Mas quando a falha é em nós, a gente sempre arruma uma justificativa, né? Como ele nos mostra. O avarento se diz econômico, o orgulhoso diz ter dignidade, por aí vai. É fácil a gente se desculpar. Então, ele dá essas dicas da gente pensar, desculpe, da gente pensar toda noite o que nós fizemos. E ele dá a dica também de pensar o que nós sentiríamos se aquela ação que foi praticada por nós, fosse praticada por outra pessoa. E nos ensina a saber como o outro está pensando sobre o modo como nós estamos agindo. E da importância daquela pessoa que não nos é muito chegada, que é mesmo um desafeto, que nós ouçamos a opinião daquela pessoa, porque essas pessoas são colocadas no nosso caminho por uma razão, sempre. Então nós precisamos ouvir o que elas dizem de nós, ouvir as críticas que elas têm, porque os nossos amigos sempre têm mais dificuldade de nos criticar, porque eles têm medo de nos magoar, eles são mais condescendentes conosco. E as pessoas que não são tão chegadas a nós, nós devemos procurar saber o que elas, porque elas podem até ser mais claras, mas elas vão nos dizer as coisas com mais sinceridade do que os nossos amigos. Então, voltando ao que nós falamos lá no início, né, sobre o pano de fundo desse texto ser o orgulho, nós vemos aí no item 10 do nosso texto, um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros, ele explicando, né, a passagem de Mateus. E ele diz isso, considerar-se é necessário olhar-se no espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e ver-se como uma outra pessoa e pensar o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço. Sem dúvida alguma, o orgulho, esse nosso inimiguinho, esse nosso obstáculo, esse impasse, que nos faz ter essa dificuldade de nos enxergarmos com clareza, ele é contra tudo que a gente precisa.
Por isso ele acaba sendo um obstáculo. E nós sabemos o que nós devemos fazer com o obstáculo. É vencer. O obstáculo é desafio. A conquista da virtude é um desafio. E para conquistar as virtudes, nós precisamos vencer os obstáculos, e o egoísmo e o orgulho são, como a gente sabe, os maiores obstáculos que a gente tem a vencer. Porque a gente tem dificuldade até de admitir. A gente diz de cara, não sou orgulhoso. Não, eu? Egoísta? Não. A gente tem dificuldade até de enxergar isso. Então, por isso essa proposta, né, de a gente sair da gente mesmo e nos ver como se fôssemos outra pessoa. É um processo difícil, mas é importante. E a nossa vaidade também, né, que é lá derivada do orgulho, também nos impede, porque aí a gente vai ver a nossa sombra, né? A gente vai ver o tipo de coisa que a gente pode não ficar muito satisfeito em ver. Então, nós temos essa dolorosa afirmação, que é o orgulho que nos leva a dissimular nossos defeitos, o que é completamente contrário à caridade. Porque se a gente quer ser caridoso, que a gente precisa colocar o amor em movimento, a gente precisa da caridade, a caridade exige humildade. Não dá para a gente ser caridoso sem ser humilde, sem ser simples. E o orgulho é mesmo a negação das virtudes. E ele, então, é, como a gente falou, o maior obstáculo ao nosso crescimento. E obstáculo, repito, é desafio. É a proposta de nós nos movimentarmos para vencer. Daí o nosso Mestre Jesus ter procurado em todas as suas ações, porque em todos os seus ensinamentos que eram feitos por exemplos, ele exemplificava, ele falava, mas acima de tudo ele exemplificava. Então, ele procurou, em todas as ações, ele procurou ensinamentos para nos levar a combater esse orgulho, porque ele, mais do que ninguém, sabia que esse era o nosso maior obstáculo a vencer. Para nós conquistarmos a humildade, para nós conquistarmos a simplicidade, para nós conquistarmos a verticalização que nós pretendemos, o contato como o mais alto, para que nós possamos nos elevar, para que nós possamos conquistar virtudes passo a passo, uma coisa de cada vez. Mas essa busca do autoconhecimento é muito importante, porque ela nos ajuda a pensarmos com mais clareza, a procurarmos coisas melhores para nós, até no dia a dia, a procurarmos companhias mais produtivas, a procurarmos lazeres mais produtivos, que nos elevem. Nada que nos ponha para baixo, porque isso é fácil da gente aderir, não é? Que nós possamos procurar sempre a elevação. Ao mesmo tempo, a elevação do espírito, mas a procura sempre da simplicidade, da humildade, da indulgência para com o nosso irmão. O perdão, a busca do perdão, a busca de perdoar o outro e de nos perdoarmos. Sermos sempre indulgentes. E que o Senhor Jesus continue nos ajudando, nos amparando, que nós possamos perceber a ajuda dos nossos irmãos que estão no plano espiritual com toda a disposição de nos ajudar sempre, que nós consideremos a ajuda que a nossa casa do caminho
nos traz sempre também. Nós possamos sentir a presença dos nossos mentores e que possamos nos sentir muito, muito agradecidos pela oportunidade de estudo e pelas oportunidades de leitura produtiva e das companhias boas, e então que nós possamos ir construindo esse caminho de amor, com o amor de Jesus. Graças a Deus. Um abraço a todos. Muito obrigada pela oportunidade que a nossa casa nos dá.